Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate entre Palmeiras e Flamengo. Realmente um jogo extremamente aguardado, porque na minha visão hoje em dia é a maior rivalidade do futebol brasileiro é entre Palmeiras e Flamengo, porque são os dois times que vêm ganhando praticamente todos os títulos, vêm se alternando aí na vitória de campeonatos. Então é uma rivalidade que vem crescendo, especialmente após a final da Libertadores e das duas Supercopas, que uma o Palmeiras vence e a outra o Palmeiras perde. Então na minha visão, apesar de não ser uma rivalidade estadual, o Palmeiras e o Flamengo, na minha opinião, pela questão dos times, pela questão de terem os maiores investimentos e serem os dois times mais ricos do Brasil nesse momento, então, para mim, nesse momento é a maior rivalidade do Brasil. Então, era um jogo extremamente aguardado e que, na minha visão, era mais importante para o Palmeiras, porque o Palmeiras vinha de uma derrota contra o Internacional e o Flamengo estava com duas vitórias. Então, nós tínhamos uma tabela em que estava 6 para o Flamengo e 3 para o Palmeiras. Então, caso o Flamengo ganhasse do Palmeiras, ia para 9-3, o que no início de um campeonato é extremamente complicado você tirar essa diferença de 6 pontos. Logo nas primeiras 3 rodadas, se um time onde você tem um campeonato extremamente equilibrado, um time que tem um elenco que é excelente, tem peças de reposição e joga todos os campeonatos para vencer, se esse time abre 6 pontos do seu time, é algo realmente que é preocupante. Então, na minha visão, o jogo era mais importante para o Palmeiras nesse sentido. Em relação ao jogo, foi um jogo extremamente estudado no primeiro tempo, nesse início de jogo, né? Onde as duas equipes estavam se respeitando bastante, estavam se estudando bastante. A gente percebia que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras evitavam de fazer jogadas muito arriscadas, porque sabem da qualidade que tem do outro lado. De um lado, nós tínhamos o Flaco Lopes e o garoto Endrick, e do outro lado nós tínhamos o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Então, qualquer erro, por mínimo que seja, pode ser fatal num jogo tão equilibrado e tão disputado como esse. E tanto o Palmeiras quanto o Flamengo sabiam disso, por isso não arriscaram tanto. Foi um jogo extremamente de meio de campo, com poucas oportunidades. Tivemos algumas oportunidades na bola parada e tivemos uma outra jogada em que as equipes levaram perigo. Mas, no mais, foi um jogo mais brigado do que realmente jogado. Foi um jogo bastante de meio de campo, bastante de estudo, de parte a parte. Então, para o torcedor, acabou não sendo um jogo tão animado para você estar assistindo. No segundo tempo, o jogo melhora, até porque nós tivemos alterações, e conforme eu falei, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo têm elencos extraordinários, então eles podem mexer e podem melhorar a qualidade do time a qualquer momento. E foi o que aconteceu. O Flamengo colocou o Pedro e colocou o De La Cruz, que são grandes jogadores, e o Palmeiras também mexeu. Eu achei que o Abel foi bem na mexida, principalmente quando ele decidiu colocar o Rony e o Estevão para estar jogando junto, que são dois jogadores extremamente velozes e que são jogadores que, principalmente o Estevão, que tem o drible. É um jogador que você percebe que ele é diferenciado, apesar da pouca idade, que ele é um jogador que ele pega bem na bola, ele dá um diferencial, ele parte para cima, ele tenta uma jogada diferente. Inclusive, no final do jogo, ainda nós tivemos um gol anulado do Palmeiras, que no impedimento do Aníbal Moreno, que acabou frustrando o que poderia ser o gol da vitória do Palmeiras. Porém, no mais, foi isso que ocorreu nessa partida. A partida termina 0-0. Creio que o resultado foi justo pelo que produziram as duas equipes. Eu creio que o resultado foi ligeiramente melhor para o Flamengo, justamente por o Flamengo estar na frente do Palmeiras e também por ter sido na casa do Palmeiras. Muito se falou a respeito da polêmica do gramado sintético, tudo, só que eu não achei que interferiu muito no ocorrido, não. Eu creio que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo mostraram um futebol de qualidade, como era esperado, né, com os dois melhores elencos do Brasil. E foi um jogo importante tanto para um quanto para outro, para o encaminhamento até do ano, né? Porque num confronto direto como esse, onde provavelmente, pelo menos na minha opinião, né, quem está disputando o título
é Flamengo, é Palmeiras e é Atlético Mineiro. E eu coloco o Internacional, apesar da derrota de hoje contra o Atlético Paranaense, como correndo por fora. Eu creio que o Internacional ele montou uma boa equipe, fez boas contratações. Na minha maneira de enxergar o futebol, foi a equipe que melhor se reforçou, principalmente nesse início do ano. Agora o Palmeiras acaba de contratar o Felipe Anderson, que é um grande jogador. Era um jogador que ainda tinha mercado na Europa, mas optou por estar jogando pelo Palmeiras. E isso só mostra o tamanho da grandeza do Palmeiras, principalmente nos últimos anos. Eu lembro uma época que o Palmeiras estava numa situação tão difícil que até os jogadores não queriam vir para o Palmeiras. Ou se vinham, eles acabavam cobrando muito mais caro do que eles cobrariam para estar jogando em outro time. Então, eu, como palmeirense, eu fico muito feliz pela questão do Palmeiras estar voltando a ser respeitado, estar voltando a ter credibilidade no mercado, né, onde os jogadores optam pelo Palmeiras, por essa questão de estrutura, porque você sabe que se você jogar no Palmeiras, você vai jogar todos os jogos para todos os títulos que você disputar, você vai jogar todos os jogos para ganhar, então é extremamente diferenciado. Eu creio que o Felipe Anderson viu essa possibilidade, e na minha opinião, ele faz essa movimentação na carreira dele de vir para o Palmeiras visando a Copa do Mundo de 2026, porque eu creio que, apesar dele estar jogando num clube grande da Itália, que é a Lazio, ele não teria a mesma visibilidade que ele vai ter agora jogando no Brasil, no Palmeiras. Então eu creio que seja uma boa opção tanto para ele quanto para o Palmeiras, que vai perder o Endrick no meio do ano. Então, nós temos agora o Estevão, que pode substituí-lo, e agora podemos também contar com o Felipe Anderson. Isso sem contar na volta do Dudu, que o Dudu é um grande ídolo do Palmeiras, que vai voltar no meio do ano também. Então, as perspectivas do Palmeiras são boas. Na minha visão, até agora, o Palmeiras vem cumprindo, com exceção do que aconteceu contra o Internacional em Barueri. Relativamente, o Palmeiras vem cumprindo o que se esperava, que é a vitória contra o Vitória. E esse empate não foi exatamente o que o torcedor esperava e o que a gente esperava, mas também está longe de ser um resultado atípico. Eu acho que quando duas grandes equipes se enfrentam, um resultado de empate é normal. Ainda mais num jogo que a gente percebia uma atmosfera de tensão, né? As duas equipes com bastante receio de errar, as duas equipes com bastante dificuldade em arriscar algo diferente. Então eu creio que o jogo ficou justo. E também nós tivemos alguns destaques que eu quero falar, que é o Bruno Henrique. É impressionante como ele é bom. O Gustavo Gomes, que na minha opinião é nosso melhor zagueiro, ele teve bastante dificuldade para marcar o Bruno Henrique. Então só aí a gente já vê que é um atacante realmente de um grande nível. E do nosso lado nós tivemos também, na minha visão, o Endrick. O Endrick sempre com aquela postura dele muito aguerrida, ele faz uma finalização no segundo tempo que passa a centímetros do gol, com o goleiro do Flamengo já batido. Então, o Endrick, na minha opinião, foi o destaque por parte da equipe do Palmeiras. Além de também todo aquele sistema. Eu acho que o Abel encontrou um sistema bem interessante para o Palmeiras com o Richard Rios e com o Aníbal Moreno. Me agrada bastante essa formação. Eu gosto bastante do futebol, tanto do Richard Rios quanto do Aníbal Moreno. Então eu creio que conforme for pegando um entrosamento maior, né, porque eles não jogam junto há tanto tempo, eu creio que vai melhorar cada vez mais. Mas até agora, na minha visão, resultado de hoje totalmente justo, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. E agora é aguardar. Lembrando sempre que quem ganha campeonato de pontos corridos é time que consegue manter a maior consistência pelo maior número de tempo possível. Então eu creio que o Palmeiras tem tudo, tem elenco, tem estrutura para se manter aí e quem sabe conquistar esse tricampeonato seguido aí do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você viu essa questão do Palmeiras e Flamengo? Quero que você fale para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.